Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, como eu estava falando do artigo 194, porque os impostos também vão financiar, no caso, a assistência social, né, que também não existe uma contribuição que é exigida de quem vai ser beneficiado. Então, na verdade, as formas de financiar a Seguridade Social estão no artigo 195. Existem vários tributos que são cobrados de quem? Do empregador, certo? Da folha de salário, como previsto no artigo 195, sobre o que também do empregador, sobre a receita, o faturamento, o lucro, né? E do trabalhador e dos demais segurados, conforme o caso podendo ser adotado justamente o que? Alíquotas progressivas para cada para cada situação, né, levando em consideração o que se chama salário de contribuição, que é o salário base, né, sobre o qual vai incidir uma alíquota específica, que é um percentual, que vai ser cobrado do trabalhador como contribuição para a sua aposentadoria. No caso, um salário base e um salário mínimo, é esse parâmetro que vai ser utilizado para o quê? Como base de cálculo para incidir essa alíquota, né? E claro, também outras formas de financiamento, como por exemplo a receita de concurso de prognósticos, né? E que nós devemos levar isso em consideração, de modo a justamente o quê? A considerar que as receitas obtidas com os jogos, as apostas, as loterias da Caixa, né, os prêmios, na verdade, boa parte do que é arrecadado vai ser direcionado para a Seguridade Social. E também outras formas de financiamento, né? E o parágrafo 5º do artigo 195 traz uma importante informação, que diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem o que a correspondente fonte de custeio, né? Então, no caso, aqui especificamente, deve se entender que se for criado programa social, esse programa social necessariamente ele ou benefício social, ele necessariamente deve ter uma fonte de custeio. Essa fonte de custeio é uma fonte de custeio financeira obtida através do quê? De dinheiro dos impostos, certo? E as contribuições, na verdade, que estão previstas no artigo 195, né, elas só poderão ser exigidas após o quê? Decorridos 90 dias, né, que no caso a anterioridade nonagesimal, que é uma espécie de imposição tributária na Constituição, para justamente evitar o efeito de surpresa. Então, se for criada uma nova contribuição, ela só pode ser exigida 90 dias depois. Bom, essa é a parte inicial, né, que nós tratamos aqui da Seguridade Social, que se viu como uma espécie de introdução geral à Seguridade Social, certo? Então, nós vamos continuar aqui no artigo 196, que nós vamos falar justamente o quê? Do direito à saúde. Então, o que é que está previsto no artigo 196? A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, certo? É o que está previsto no artigo 196. Bom, a saúde é um dos direitos fundamentais. E claro, na verdade, a relevância pública dos serviços e ações de saúde, na verdade, cabe ao poder público dispor justamente o quê? Nos termos da lei. A lei que eu já falei, no caso, que regulamenta o SUS no Brasil, é a Lei 8.080, né? E claro, ela vai estabelecer toda a forma de regulamentação e de acesso ao serviço público de saúde. Todo cidadão brasileiro tem, inclusive, direito a se vincular ao serviço através do cadastramento no Serviço Único de Saúde, que é o SUS, né? E que esse serviço é universal. A Lei 8.080, no seu artigo 3º, vai dizer que os níveis de saúde expressam justamente o quê? A organização social e econômica do país, né? Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Então, o próprio dispositivo em tela aqui ressalta essa importância na questão de se ter política ampla de saúde, não só política que venha a remediar, né, casos específicos, quando tem que haver atendimento, né, por conta de doenças ou de intervenções cirúrgicas, mas também de modo a ser preventiva, né, possibilitando ao cidadão que sejam estabelecidos justamente programas básicos de saúde, inclusive
vamos dizer assim, a própria alimentação, moradia, que é de alguma forma, como saneamento básico, condicionantes para uma boa saúde. Muito se evita em problemas de saúde pública se o Estado implementar políticas para cuidar dessa parte, né? Cuidar do quê? Da moradia das pessoas, cuidar justamente o quê? Do saneamento básico, né? E claro, de uma política alimentar que seja uma política, podemos dizer assim, voltada para vamos dizer assim, para orientar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável, né? Sobre a judicialização de saúde, nós podemos entender que, na verdade, existe, vamos dizer assim, uma espécie de profusão cada vez maior de ações contra municípios e estados em busca justamente o quê? De atendimento, né, de atendimento médico que não é prestado pelo Sistema Único de Saúde ou que foi negado de alguma forma, né, um atendimento mais, vamos dizer assim, mais sofisticado que foi negado de alguma forma pelo Poder Público Municipal ou pela rede pública da saúde estadual, certo? Ou que determinado medicamento não foi disponibilizado por conta do seu alto custo. Nós sabemos que isso vem necessariamente sendo muito difundido por meio da imprensa, né? E a sociedade como um todo já tomou conhecimento de muitos casos em que pessoas tiveram acesso a medicamentos e tiveram acesso a tratamentos através do quê? De processos judiciais. É aí que nós chamamos que é um processo de judicialização da saúde, né? E nesse caso, o que se discute é quais são os limites, na verdade, para haver justamente o quê? Uma espécie de reconhecimento da necessidade de se judicializar a saúde. Primeiro porque, no caso, a judicialização da saúde, ela ocorre por conta do quê? Da negativa administrativa por parte do poder público em não oferecer um determinado serviço de saúde específico que não esteja disponível no seu sistema de saúde, né? Ou que não tenha um medicamento específico por ser de valor muito elevado, como já aconteceu em alguns tantos casos. A questão é que um dos parâmetros que deve ser utilizado é justamente o que é a chamada reserva do possível. A reserva do possível, na verdade, ela na verdade é um parâmetro de direito financeiro que pode justamente ser utilizado como subterfúgio, como defesa do poder público em afirmar que existem limites orçamentários que devem ser observados para implementar determinados serviços. Nem tudo, na verdade, o município pode disponibilizar. Por quê? Porque existe limite orçamentário. Mas se o município não pode disponibilizar, o Estado pode ser acionado, certo? No polo passivo de uma ação judicial como essa, o Estado pode ser acionado, né? A União também pode ser acionada. Então, na realidade, nós temos isso, mas a questão é que, face à reserva do possível, existe justamente o quê? O chamado mínimo existencial, certo? O mínimo existencial, ele já corrobora com a situação de vulnerabilidade daquele que não pode custear um medicamento muito caro e que tem que recorrer ao Estado. Por isso que há a judicialização. Mesmo que face a isso, existe o quê? A reserva do possível em termos orçamentários. A questão é que, na realidade, embora o Estado juiz, na verdade, possa exigir o cumprimento integral do direito à saúde, é possível justamente o quê? Exigir o cumprimento imediato e integral, né, de um aspecto desse direito, porque, na realidade, o implemento do serviço à saúde é encargo, é competência do Poder Executivo, né? E, claro, na sua falta é que o Poder Judiciário é chamado, né? Então, deverá o Judiciário, de algum modo, pautar-se pelo princípio da razoabilidade, né? Então, por exemplo, os tratamentos custeados pelo Poder Público devem ser realizados em estabelecimentos nacionais, certo? Preferencialmente ligados ao SUS, e não através de depósito de valores para tratamentos no exterior ou em locais de preferência do médico ou do paciente, né? E também sob pena de quê? De ferir o preceito do acesso, né, universal e igualitário, além do preceito da razoabilidade. Porque uma coisa que deve se levar em consideração é que, se reiteradas vezes o município ou o Estado for condenado na justiça a ter que custear uma determinada atividade, ou no caso, ou atividade médica, hospitalar, ou custear medicamentos, né? Nós sabemos que
pelo alto custo, né, que exorbita até a programação orçamentária do ente público, nós sabemos que pode haver falta de recursos para outras áreas de atendimento à saúde também. Então, podemos dizer que custear um medicamento de R$100.000 pode fazer com que haja um decréscimo numa dotação orçamentária específica de saúde para outro tipo de atendimento. É isso que deve ser considerado, é isso que deve ser levado em consideração. O STF, inclusive, sobre os medicamentos de alto custo, em 2019, houve um leading case, que ele concluiu o julgamento do recurso extraordinário, que visava estabelecer parâmetros objetivos para a fixação do mínimo existencial no tocante ao fornecimento de medicamentos, né? Que, no caso, é corolário do direito à saúde. Então, segundo o STF, o Estado não é obrigado a fornecer medicamento experimental, por exemplo, ou sem registro na Agência Nacional de Saúde. Mas o plenário, posteriormente, claro, seguindo esse raciocínio, né? Por maioria de voto, fixou uma espécie de quê? De tese jurisprudencial, né, na aplicação da repercussão geral sobre essa demanda, né? Então, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, primeiro ponto. E medicamentos experimentais são aqueles que ainda não estão com registro, né, na Anvisa. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. Então, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de demora irrazoável da Anvisa, ou seja, de demora da Anvisa em apreciar o pedido, né, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016, quando preenchidos 3 requisitos: a existência de pedido de registro de medicamento no Brasil, certo? Salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, certo? A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E 4, as ações que demandarem o fornecimento de medicamentos sem registro no Brasil, na Anvisa, deverão ser necessariamente propostas em face da União. Então, essa tese fixada na repercussão geral pelo STF, né? Então, os remédios experimentais, como afirmou Luiz Roberto Barroso, né, quando a demanda se relacionar a medicamentos experimentais, isto é, ainda em fase de pesquisa e logo sem informações científicas que permitam atestar sua eficácia e segurança, não há nenhuma hipótese que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los, né? Então, a competência para acionar o Estado. Então, o jurisdicionado pode optar em promover ação na Justiça Estadual, caso ele deseje receber o remédio do Estado ou do município, ou então na Justiça Federal, caso ele demande em face justamente do quê? Do Poder Executivo Federal, né, visto que o Sistema Único de Saúde abrange todos os entes federados. E claro, aí nós temos uma responsabilidade que se diz responsabilidade solidária, inclusive incluindo a União aí, né? Então, quais são as diretrizes básicas do SUS, né? Nós temos que as ações e serviços de saúde integram justamente o quê? Uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado, de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. E, claro, o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com o recurso do Orçamento da Seguridade Social, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, na verdade, face a isso, o STF decidiu que, em matéria de saúde pública, a responsabilidade dos entes da Federação deve ser efetivamente solidária, né? Há possibilidade, inclusive, como prevê o artigo 199, de existir serviço de saúde de iniciativa privada. É o que se chama serviço de relevância pública, porque mesmo que não seja prestado pelo Estado, mas tem relevância pública. Mas, claro, aí, na verdade, não é todos que vão ter acesso, porque o serviço é de saúde pública. Então, há a possibilidade justamente de instituições privadas poderem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, né, mediante o que? Contrato de direito público também. Aqui, no caso, nós temos, por exemplo, hospitais que podem ser conveniados, né, clínicas que podem ser conveniadas a municípios. Então, por exemplo, o município
paga determinado hospital, determinada clínica particular para atender pacientes lá. Isso acontece em muitos municípios pequenos no Brasil, né? Municípios que não têm como construir um hospital, certo? Mas tem uma clínica particular que é como se fosse uma clínica híbrida, que também tem atendimento ambulatorial, que funciona ali para pelo menos atendimentos mais de menor complexidade. Acontece isso também em laboratórios, né? Laboratórios de análise clínica. Às vezes o município não tem, vamos dizer assim, ou não tem um laboratório próprio, não tem o corpo de bioquímicos ou de biomédicos, biomédicas próprio, e faz contrato com o quê? Contrato com esses laboratórios. Então pode haver essa complementariedade. Essa é a ideia dessa norma constitucional, né? E claro, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então não pode haver subvenção, né? Subvenção é uma espécie de, vamos dizer assim, de favor financeiro que o Estado pode dar a instituições sem fins lucrativos. Mas se a instituição tiver fins lucrativos, certo? É verdade que ela receba subvenções. No caso dos contratos que o município pode ter com clínicas, com hospitais, é diferente, né? Porque aí, na verdade, na ausência do serviço próprio prestado pelo município, numa localidade mais remota, existindo lá um serviço privado de saúde, o município pode contratar com aquela clínica, com aquele laboratório, etc., né? Então as pessoas podem ir lá no laboratório, receber justamente uma ordem, né, emanada justamente da Secretaria de Saúde e Serviço para fazer o seu atendimento lá. Pois bem, então, as atribuições do Sistema Único, né, são basicamente que controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, né, e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, né? Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formação das políticas e da execução de saneamento básico, né? E um rol de outras, vamos dizer assim, de outras atribuições, né? Como incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, né? Bem como bebidas e águas para consumo humano, né? Participar do controle e fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicotrópicos, psicoativos, tóxicos e radioativos. E colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, né? Pois bem, então, especificamente no que diz respeito à primeira parte da Seguridade Social, do direito à saúde, nós vamos encerrando aqui, e nas aulas presenciais nós vamos dar continuidade ao estudo da Seguridade Social. Um forte abraço a todos e até lá.